Fala, algecista, beleza? Vamos resolver questões de raciocínio lógico e também de noções de estatística. Vamos para a aula agora. Então vejamos aqui a primeira questão que diz assim: Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Desse modo, quando Baldo faz 4/3 vezes 6/5, a calculadora mostra o resultado de 1,3 vezes 1,2 igual a 1,5. Portanto, há um erro no valor final de 0,1, pois 4/3 vezes 6/5 é igual a 24/15, que é igual a 1,6. Qual o erro da calculadora de Baldo para a expressão 10/3 vezes 10/3 vezes 9? Vamos lá. Então observe o seguinte. Primeira coisa, 10/3 é 3,33333. Mas observa que ele fala que essa calculadora vai ignorar todos os valores após a primeira casa decimal. Então olha só, daqui para cá vai tudo embora. Ó. Então ficou somente o quê? 3,3. Para o nosso cálculo, tem 10/3 vezes 10/3 vezes 9. Então vai ficar 3,3 vezes 3,3 vezes 9. Tranquilo? Quando eu multiplicar 3,3 vezes 3,3, isso dá 10,89. O que acontece? Eu vou desprezar todos os valores após a primeira casa decimal. Então isso aqui vai ficar quanto? 10,8 vezes 9. Então 10,8 vezes 9, você encontra 97,2. Existe um erro? Existe, porque é o seguinte, ó, 10/3 vezes 10/3 vezes 9. Observa ó, que 10 vezes 10 vezes 9 dá 900. Dividido por 3 vezes 3, 9. 900 dividido por 9 dá quanto? 100. Então existe um erro de quanto? Ó? É só pegar 100 menos 97,2. E esse resultado será de quanto? Será de 2,8. Então o valor do erro seria letra D. Próxima. Um contrato de companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168,00. Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês? Então veja, para calcular você vai ter um custo total, que é igual a um valor fixo mais um valor variável, que é 40 centavos vezes o minuto, que eu vou chamar a variável M aqui. Ó. Então, tranquilo, é só você substituir. Ó. 168 é igual o valor fixo de R$ 42,00 mais 0,4 por minuto, 0,4M. Então isso aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 0,4M igual a 168 menos 42. Então é assim que nós iremos trabalhar. Ó. Consequentemente, isso vai resultar em quanto? 0,4 é a mesma coisa de 4 sobre 10. Então isso aqui ó, vai ficar essa fração, 4 sobre 10 vezes M, que é o valor que eu estou procurando, a variável que eu determinei como sendo o minuto, igual a 126, que é a diferença de 168 menos 42. Então observe o seguinte, você multiplica agora ó, 10 vezes 126, então 4M é igual a 1.260, agora o 4 que está multiplicando a minha variável M vai passar dividindo, então isso aqui vai ficar 1.260 dividido por 4. Essa divisão aí dá 315. Então quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês? Gabarito letra D, 315 minutos. Próxima. Luiz pretende descobrir quanto tempo deve esperar até que seu capital triplique se aplicado a uma taxa de juros de 10% ao ano. Para estimar o tempo de espera, 10 considerou em seus cálculos qualquer tipo de taxa ou imposto. Consultou uma tábua de logaritmos decimais e usou os seguintes valores: log de 11
é igual a 1,04 e log de 3 é igual a 0,48. Qual o tempo encontrado por Luiz? Para o nosso cálculo, nós iremos fazer o seguinte, nós teremos o valor presente, que é o capital, e o valor futuro, que é o montante. O capital é x, então o montante vai ser quanto? 3x, porque ele falou que ele quer que o seu capital seja triplicado no futuro. Então, é o montante. Consequentemente, eu vou fazer o seguinte, montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa, que é i, elevado ao tempo. Então, nós iremos considerar o seguinte, o montante vale 3x, o capital vale x e a taxa é 10% ao ano, é 10 sobre 100, que vale 0,1, beleza? Então, fazendo as substituições, vai ficar 3x é igual a x que multiplica 1 mais 0,1, que é a taxa elevada ao tempo, que eu não sei quanto é. Então vai ficar o seguinte, eu posso cancelar x com x, ficou apenas 3 igual a 1,1 elevado ao tempo. Agora observa, eu vou utilizar o logaritmo. Então vai ficar o seguinte, ó, log de 3 igual ao log de 1,1. O log de 3, ele diz para mim que vale 0,48. E o log de 1,1, basta você fazer 11 sobre 10, porque aí você vai ter o log da diferença. Então vai ficar o seguinte, ó, o log de 11 sobre 10, que é uma divisão, vai ser uma subtração. Vai ser o log de 11 menos o log de 10. E o log de 11, ele me diz que vale 1,04. E o log de 10 vale 1. Então vai ficar o seguinte, 1,04 menos 1, que vai dar 0,04. Então ficou 0,04 vezes t. Calculei o log, fiz a substituição. Agora é só você dividir todos os valores por 100, ó, porque 0,48 é 48 sobre 100 e 0,04 é 4 sobre 100. Então isso aqui vai ficar, ó, 48 sobre 100 igual a 4 sobre 100 vezes t. Beleza, eu posso cancelar 100 com 100. Agora vai ficar 4t igual a 48. t é igual a 48 sobre 4. Consequentemente, o valor de t vale 12 anos. Gabarito letra E. Próximo. Um empresário pegou um empréstimo de R$500 mil a uma taxa de juro de 5% ao mês, no sistema de juros compostos. Após 6 meses sem pagar absolutamente nada do empréstimo, resolveu renegociar a dívida com o banco, que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando os 90% restantes em 24 prestações mensais iguais, com a primeira a ser paga um mês após a data da renegociação a uma taxa de juros de 3% ao mês. O valor da prestação mensal em milhares de reais que o empresário devedor vai pagar nessa nova negociação é de aproximadamente, considere os dados, 1,05 elevado a 6 igual a 1,34 e 1,03 elevado a 24 igual a 2,03. Para que a gente possa calcular o valor da prestação, nós temos que lembrar o seguinte, que o valor do empréstimo, que é a mesma coisa de um valor de um financiamento, ele vai ser igual a quem? O valor da prestação vezes o fator de valor atual, beleza? Que é representado por AN cantoneira I. Isso é o fator de valor atual. O N é o tempo e o I é a taxa. Tranquilo, pessoal? Fazendo a substituição, você vai ter que isso aí vai ser igual a quem? 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I que multiplica 1 mais I elevado a N. Tranquilo, pessoal? Agora observe o seguinte, você vai ter aqui a linha do tempo. Observa que inicialmente a dívida dele era de R$500 mil. Passou-se 6 meses, ele não pagou nada. E aí ele veio renegociar junto ao banco. E o que foi que o banco fez? Ele deu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando 90% restante, em 24 prestações. Então observe o seguinte, o montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O capital, naquele momento, R$500 mil, vezes 1 mais 0,05, que é o valor da taxa que foi cobrada naquele momento do empréstimo, elevado ao tempo 6 meses. Tranquilo? Que é o tempo que ficou sem o pagamento. Beleza? Então, quanto é que ficaria esse valor todo dos 6 meses? Vamos lá. 500 mil
vezes 1,05 elevado a 6, que nós já temos aqui que vale 1,34. Então vai ficar 500 mil vezes 1,34, você pode escrever como 134 sobre 100. Observe que tem duas casas após a vírgula, está aqui 2 zeros, e aí você tem o valor sobre 100. Tranquilo, pessoal? Agora eu posso cancelar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, e aí você vai ter 5.000 vezes 134. Você encontra 670 mil. Isso é o valor do débito dele após 6 meses sem pagar. Tranquilo? Agora ele vai renegociar essa dívida. Sobre o saldo devedor, ele deu 10% de desconto, ou seja, ele vai pagar 90%. Tranquilo? Fazendo essa multiplicação de 90% sobre o saldo devedor, vai ficar 90 sobre 100 vezes 670 mil. Beleza, eu posso cancelar um zero em cima e embaixo, outro zero em cima e outro embaixo. A multiplicação de 9 vezes 67 mil vai ser o valor do financiamento de 603 mil. Beleza? Agora, para encontrar o valor da parcela, que é o que ele quer na questão, você vai lembrar que nós colocamos a fórmula que o empréstimo ou financiamento, que no caso agora está financiando, né? O que acontece? Vai ser igual o valor da prestação vezes o fator de valor atual, que é 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i, que multiplica 1 mais i elevado a n. Agora observa, nessa nova negociação, você vai ver que a taxa é de 3% ao mês, que vale 0,03. Então vai ficar o valor do financiamento aqui, 603 mil reais, é igual à prestação que multiplica 1 mais 0,03 elevado ao tempo de prestações mensais, que são 24, 24 meses. Então vai ficar agora elevado a 24 menos 1 sobre 0,03 vezes 1 mais 0,03 elevado a 24. Agora fazendo as operações vai ficar 1,03 elevado a 24 menos 1 sobre 0,03 vezes 1,03 elevado a 24. Tranquilo, pessoal? Só que ele já deu para mim um valor de 1,03 elevado a 24, que vale 2,03. Aí eu vou fazer a substituição. Vai ficar 603 mil igual a P, que multiplica 2,03 menos 1 sobre 0,03 vezes 2,03. Agora veja, vai ficar P que multiplica 2,03 menos 1 dá 1,03. 0,03 equivale a 3 sobre 100. E 2,03 vale 203 sobre 100. E é isso que eu faço. Beleza, agora olha só, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Observe o seguinte, aqui está sobre 1. 1,03 é a mesma coisa de 103 sobre 100, que multiplica P, que multiplica 1. Então vai ficar 103 sobre 100 vezes P. Tranquilo? Isso vai ser igual a quem? A 603 mil vezes 3 sobre 100 vezes 203 sobre 100. Tranquilo. Agora eu posso cancelar 100 com 100, vai embora, porque eles estão em lados opostos, e posso cancelar um 0 com 0, um 0 com 0. Beleza. Ficou agora 103 vezes P, vai dar 103P, é igual a 6.030 vezes 3 vezes 203. Esse 103 que está multiplicando o P, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Multiplicando 6.030 vezes 3 vezes 203, você encontra 3.672.270. Fazendo essa divisão por 103, você vai encontrar 35.653,11. Tranquilo, pessoal? E aí você marcaria a letra A, 35,6 em milhares de reais. Próxima, o investimento bancário paga 1% a juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate. Aplicando-se R$20 mil, que seria o valor do capital, o valor presente, nesse investimento, qual será o valor do resgate em reais
após 3 meses. Beleza. Para o cálculo, você vai lembrar que o montante é igual capital que multiplica 1 mais I elevado a N, ou T. Beleza. O montante é o valor futuro, é o que eu quero. O capital são os 20 mil, vezes 1 mais a taxa que vai incidir, 1% a juros compostos. 1% vale 1 sobre 100 e isso vale 0,01, mais 0,01, elevado ao tempo que são 3 meses. Então, o montante vai ser igual aos 20 mil vezes 1,01 elevado a 3. 1,01 é a mesma coisa de 101 sobre 100. Isso aqui vai estar elevado ao cubo. Então, o montante é igual a 20 mil vezes 101 sobre 100 elevado ao cubo. Beleza. Então, o montante vai ser igual a 20 mil vezes 101 sobre 100 vezes 101 sobre 100 vezes 101 sobre 100. Cancelando aqui, 2 zeros com 2 zeros, 2 zeros com 2 zeros. Beleza? Ficou apenas o seguinte, o montante é igual 2 vezes 101 vezes 101 vezes 101 sobre 100. Beleza. Então, meu montante vai ser igual 2 vezes 101 vezes 101 vezes 101 vai dar 1.030.301 sobre 100. Fazendo essa multiplicação, o montante vai ser igual a 2.060.602 dividido por 100. Consequentemente, isso vale 20.606, não é isso? 606,02, que está dividido por 100, duas casas para a esquerda. Beleza. Qual foi o rendimento? Ora, o rendimento foi de quanto? Foi os 20.606,02 menos o capital inicial de 20 mil reais. Então, o rendimento foi de quanto? 606,02. Agora, em cima desse rendimento, vai incidir 10% de taxa. Tranquilo? O que acontece? Eu vou transformar isso aqui sobre 100, né? Dá para dividir por 100, vai ficar 60.602 sobre 100. Vai incidir 10%, vezes 10 sobre 100. Então, posso cancelar um zero com um zero. Então, isso aqui, quando eu multiplicar, vai ficar 60.602, certo? Sobre 1.000. Então, isso aqui eu vou deslocar 1, 2, 3. Isso aqui vai dar aproximadamente R$ 60,60. Tranquilo, pessoal? Então, está aqui o valor da taxa. E para calcular o valor do resgate, você vai ter o quê? Os R$ 20.606,02 menos os R$ 60,60. Consequentemente, você vai encontrar R$ 20.545,42 e aí você marcaria a letra C. Próxima. O empréstimo deve ser pago pelo sistema saque em 5 parcelas mensais com juros de 3% ao mês. Se a terceira parcela paga no financiamento do empréstimo for igual a R$ 26.160, o valor total do empréstimo em reais será de... Então, observe o seguinte, para a nossa solução, eu já tenho que a parcela 3 é igual a 26.160. A taxa de juros é de 3 sobre 100. Agora, a minha parcela é a amortização que é constante, porque é o sistema saque, mais os juros da terceira. A amortização é o valor do financiamento sobre o tempo. O tempo são 5 parcelas, são 5 parcelas mensais. Então vai ficar, a amortização é o valor financiado que eu estou procurando sobre o tempo, que são 5 parcelas mensais. Agora nós iremos calcular os juros da terceira, que é o saldo da segunda, que é o valor anterior, vezes I. Beleza. Agora, quem é esse saldo da segunda? É o total de parcelas menos a segunda. Consequentemente, vai ser 3 vezes a amortização. Tranquilo? Mas quem é a amortização? A amortização é o valor financiado sobre 5. Tranquilo, pessoal? Agora é só fazer a substituição em juros. Observe que eu já descobri, o saldo da segunda está aqui, 3 vezes o financiamento sobre 5, vezes a taxa, que vale 3 sobre 100. Consequentemente, os juros vai ser 3 vezes F sobre 5, vezes a taxa 3 sobre 100. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes F dá 9F, sobre
5 vezes 100, que dá 500. Então ficou 9F sobre 500, o valor dos juros da terceira. Agora é só substituir, ó. A parcela 3 é igual à amortização, que é constante, mais os juros da terceira. Fazendo a substituição do valor da parcela 3, que vale 26.160, vai ser igual a F sobre 5 mais 9F sobre 500. Agora, olha só, resolvendo o segundo membro, o MMC vale 500. 500 dividido por 5 dá 100, vezes F dá 100F, mais 500 dividido por 500 dá 1, vezes 9F dá 9F. 100F mais 9F dá 109F. Agora, olha que interessante. 26.160 dá para dividir por 109. Então, eu vou dividir 26.160 por 109 e vou dividir 109 por 109. Consequentemente, vai ficar 240 igual F sobre 500. Multiplicando 500 vezes 240, isso vai dar 120 mil reais, que seria o valor total do empréstimo. Gabarito letra A. Próximo. Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, uma saia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças sem usar saia e calça ao mesmo tempo? Então observe o seguinte. A primeira possibilidade é camisa e sapato e saia. Ou eu posso utilizar quem? Camisa, sapato e calça. Consequentemente, eu não estou usando saia e calça ao mesmo tempo. Observe que camisa e sapato e saia é uma coisa, ou camisa e sapato e calça é outra. Consequentemente, eu vou fazer o seguinte, o I representa multiplicar e o OU somar. Camisa são 5, sapato 2 e saia 1. O OU é mais, camisa são 5, sapato 2 e calça 2. Beleza, o I na análise combinatória, pessoal, tem esse sentido de multiplicar e o OU somar. Então ficou 5 vezes 2, que dá 10, mais 5 vezes 2 vezes 2, que dá 20. 10 mais 20, 30. Gabarito letra C. Então, o total de maneiras diferentes que um cliente pode se vestir usando 3 peças sem usar saia e calça ao mesmo tempo equivale a 30 maneiras diferentes. Gabarito letra C. Próxima. Um dado comum é um cubo com faces equiprováveis, ou seja, todas as faces têm a mesma chance de ocorrer, numerada de 1 a 6. Um jogador lança simultaneamente 4 dados comuns, um vermelho e 3 brancos. Qual é a probabilidade, qual é a chance de que o número sorteado no dado vermelho seja maior ou igual a cada um dos números sorteados nos dados brancos? Então observe o seguinte, para calcular a probabilidade, você vai ter uma parte sobre o todo. A parte são os casos favoráveis e o todo seriam os casos possíveis. Quais são os casos possíveis? O total seria o seguinte, para cada dado existe 6 possibilidades. Para o vermelho, 6, branco, 6, para o outro branco, 6 e para o outro branco, 6. Então seria 6 e 6 e 6 e 6. Um total de 1.296 possibilidades. Então aqui seriam os casos possíveis, os totais. Beleza. Agora, pessoal, nós iremos calcular os casos favoráveis, a parte. O que acontece? Eu tenho um dado vermelho e os 3 outros brancos. Tranquilo? Observe o seguinte, o número que sair no vermelho tem que ser maior ou igual ao que ocorrer nos brancos. Tranquilo? Vamos supor que no vermelho saiu o número 1. Ora, quais são as outras possibilidades para os brancos? Só podem ser iguais, iguais a 1, porque não existe o número 0 no dado. É a partir de 1. 1, 1, 1. Ou seja, uma possibilidade para todos. Consequentemente, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 daria uma possibilidade. Tranquilo? Agora vamos lá. Saiu o número 2 no vermelho. É uma possibilidade sair o número 2. E no branco, 1 e 2 são 2 possibilidades. 1 e 2 são 2 possibilidades. 1 e 2 são 2 possibilidades.
Então, multiplicando as possibilidades, seria 8 possibilidades. Agora vamos lá. No vermelho saiu 3. É uma possibilidade. No branco, deverá sair ou 1, ou 2, ou 3, que seriam 3 possibilidades, e isso acontece para os outros. Consequentemente, seriam 3 possibilidades para cada um. 3 e 3 e 3. 3 vezes 3 vezes 3 seria quanto? 27. Se no vermelho agora ocorreu o número 4, é uma possibilidade. Para ser maior ou igual, poderia sair o 1, o 2, ou 3, ou 4, que seriam 4 possibilidades. Tranquilo? Para cada um dos dados. Consequentemente, 4 e 4 e 4 daria 64 possibilidades. Beleza. Agora, se no dado vermelho saísse o número 5, agora, consequentemente, maior ou igual seria maior do que 1, 2, 3, 4, igual a 5. São 5 possibilidades para cada dado. Tranquilo, pessoal? Lembre-se, no dado vermelho só vai ter uma possibilidade, e nos outros serão menores ou iguais ao número sorteado. Como deu 5, para ser menor ou igual a 5, teria que ser o 1, o 2, o 3 e o 4, igual o 5. 5 possibilidades em cada dado. Consequentemente, 5 vezes 5 vezes 5, 125. E para o 6, você já entendeu, uma possibilidade no vermelho e 6 possibilidades para cada dado. Consequentemente, 6 e 6 e 6. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Tranquilo. Agora veja, ó, tem uma possibilidade, ou 8 possibilidades, ou 27 possibilidades, ou 64 possibilidades, ou 125 possibilidades, ou 216 possibilidades. Como eu utilizei o ou, eu vou somar cada um desses elementos. Deu 441 casos favoráveis, é a parte. Então, a probabilidade vai ser quem? 441 dividido por 1.296. Aí eu posso simplificar. Ó. Eu vou dividir por 9 numerador e denominador, que vai dar 49 sobre 144, gabarito letra D. Próxima. Em uma confraternização de final de ano, os funcionários de um banco foram divididos em grupos de 5 funcionários, mas um único funcionário sobrou. Em uma nova tentativa, mas agora com exatamente a metade do número de funcionários, o número n, sendo n menor do que 5, de funcionários que sobrou foi igual a... Então ele quer saber o número n. Então quando eu pegar n e dividir por 5, eu vou ter um total de grupos, que eu vou chamar de G, e vai sobrar 1. Um certo número dividido por 5, deixando o resto 1, ele só pode terminar em 1 ou 6. Então, por exemplo, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56. Quando eu divido por 5, o resto vai ser 1. Tranquilo, pessoal? Ele fala que, numa próxima tentativa, ele fez exatamente a metade do número de funcionários. Para ser exatamente a metade, eu não posso utilizar 11. Eu posso utilizar o 16. Eu não posso utilizar o 21. Eu posso utilizar o 26. Eu não poderia utilizar o 31. Eu vou utilizar o 36. Eu não vou utilizar o 41. Eu vou utilizar o 46. Porque é exatamente a metade de 16 dá 8, de 26 dá 13, de 36 dá 18, e assim sucessivamente. Consequentemente, pessoal, você observa que só me interessa exatamente os números pares. Tranquilo? 16, 26, 36, 46, 56 e assim sucessivamente. Beleza? Então, vou pegar aqui a metade de 16 e vou dividir por 5. Ó. 8 é a metade dividido por 5, dá 1 e o resto é 3. Se eu pegar essa metade de 26, que dá 13, 13 por 5 dá 2 e o resto é 3. Se eu pegar a metade de 36, que vale 18, e dividir por 5, vai dar 3 e o resto é 3. Observa que sempre vai sobrar 3. Consequentemente, você marcaria a letra B. Próximo. Considere válidas as seguintes igualdades. 1,21 elevado ao cubo é igual a 1,1 elevado ao quadrado, e isso tudo elevado ao cubo, que é igual a 1,1 elevado a 6, que é igual a 1,772. Beleza.
Tais igualdades justificam o fato de serem equivalentes às taxas de juros compostos. Beleza. Então veja, pessoal, eu vou comparar isso aqui, ó. Mês, ó, vou pegar essa aqui em referência ao bimestre em relação ao semestre. Ou seja, eu vou pegar na taxa equivalente, o fator da taxa maior é igual ao fator da taxa menor elevado ao tempo. Então o que acontece? Ó? Eu vou comparar aqui mês e bimestre. 10% ao mês. 10% são 10 sobre 100, que é igual a 0,1. Consequentemente, para comparar o fator da taxa menor, vai ficar 1,1 elevado ao bimestre. Consequentemente, ó, o fator da taxa maior é igual ao fator da taxa menor, que é ao mês, que vai dar 1,1 elevado ao tempo da taxa maior, que são 2. Tranquilo, pessoal? Consequentemente, o fator da taxa maior vai ser igual a 1,21. E isso implica dizer que minha taxa vai ser 1,21 menos 1. Consequentemente, vai ser 0,21. Multiplicando por 100, isso vai dar 21% ao bimestre. Então, realmente, 10% ao mês equivale a 21% ao bimestre. Então, até agora está correto. Agora eu vou fazer a taxa equivalente de 10% ao mês ao semestre. Tranquilo, pessoal? Então, vai ficar fator da taxa maior é igual ao fator da taxa menor elevado ao semestre. Semestre são 6 meses. Então, vai ficar 1,1 elevado a 6. 1,1 elevado a 6, ele já nos deu aqui, ó, vale 1,772. Tranquilo? Para calcular a taxa, é só pegar 1,772 menos 1, que vale 0,772. Multiplicado por 100%, vale 77,2%. É só pegar, ó, 0,772 vale 772 dividido por 1.000. Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes 100%. Corta 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, ficou 772% dividido por 10. Vou deslocar uma casa, ó, 77,2%. Então, realmente, 10% ao mês equivale a 77,2% ao semestre. Portanto, o gabarito é a letra A. Próxima. No ano de 2023, um videogame foi lançado com um preço especial de lançamento. Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, o preço sofreu 2 aumentos de 25% em regime composto. Em janeiro de 2024, o preço desse videogame, por causa de uma promoção, foi igualado ao seu preço especial de lançamento no ano de 2023. O desconto dado nessa promoção foi de quanto? Então veja, para nossa solução, 25% equivale a 0,25. Beleza. Como houve aumentos sucessivos, será 1,25 vezes 1,25. Aumentos sucessivos de 25%. Tranquilo? Então o que vai acontecer? Ó? 125 sobre 100 vezes 125 sobre 100. Eu posso simplificar isso aqui por 25, tanto o numerador quanto o denominador, e eu vou encontrar 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4, que vai dar 25 sobre 16. Em percentual, vou multiplicar por 100%. Multiplicando 25 por 100% vai dar 2,500%. Dividido por 16, eu vou encontrar 156,25%. Então, observa que o aumento foi de 56,25%, porque inicialmente era 100%, era o valor total, era 100% naquele momento, e depois passou a 156,25%. Para saber o total de aumento, eu pego o seguinte, ó, 156,25% menos 100% dividido pelo valor atual, que é 156,25%. Tranquilo? Consequentemente, você vai ter 56,25 dividido por 156,25. Para tirar essa vírgula, eu vou multiplicar numerador e denominador por 100. Então, vai retirar a vírgula, vai ficar 5.625 dividido por 15.625. Como eu quero em percentual, eu vou multiplicar o numerador por 100%, que vai ficar 562.500, dividido por 15.625. E isso vai resultar em 36% gabarito letra B.
Lembrando, pessoal, que na nossa mentoria nós resolvemos várias questões com esse estilo aí, sem problema nenhum. Próxima questão. Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram então fazer uma rifa e venderam 200 tickets numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tickets, os números 75, 76, 77, 78 e 79. No dia do sorteio da rifa, antes de revelarem o ganhador do prêmio, anunciaram que o número do ticket sorteado era par. Considerando essa informação, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade de ela ser a ganhadora do prêmio era de... Então, olha só, para a nossa solução, observa que os tickets estão numerados de 1 a 200. Então, são 100 números pares e 100 números ímpares. Tranquilo, pessoal? Essa funcionária, dos 5 tickets que ela pegou, 2 são pares, que é o 76 e o 78. Então, o total de números pares seriam quanto? 2. De um total de 100. Porque, olha só, a probabilidade seriam casos favoráveis sobre os casos possíveis. Consequentemente, seria a parte sobre o todo. O todo são 100 números pares. E a parte foi o que ela pegou. Pegou 2 números em um total de 100. Ou seja, isso equivale a quanto? 2 sobre 100, 2%. Gabarito letra B. Lembre-se, o número sorteado foi par. São 100 pares. Aqui é o todo. E aqui são 2 pares. Aqui é a parte. Só lembrar aqui, 2 para 100, multiplico por 100%, cancelo, 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 fica 2%. Então, realmente é a letra B. Próxima. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, OMS, mudou suas diretrizes sobre atividades físicas, passando a recomendar que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos por semana. Seguindo as recomendações da OMS, o motorista decidiu exercitar-se mais e durante os 7 dias da semana exercitou-se ao todo 285 minutos. Quantos minutos diários, em média, o motorista dedicou a atividades físicas na última semana? Então, para a nossa solução, você vai pegar o total e dividir por 7. Ou seja, 285 dividido por 7. Vai dar 4 vezes 7, 28. Vai ficar 0. Coloca o 0 lá no quociente. Agora baixa o 5. Como não dá para dividir, você acrescenta o 0 e uma vírgula. Você coloca agora o 7. 7 vezes 7, 49. Para 50 falta 1. E agora você acrescenta mais um 0. E aí você vai ter 1. E aí vai ter uma dízima, né? 4,714 e vai. Beleza? Então, consequentemente, isso aí daria 40,71, que está entre 40 e 42 minutos, gabarito letra D. Então, quantos minutos diários, em média, o motorista dedicou a atividades físicas? 40,71, que é um número entre 40, porque é maior que 40, e menor do que 42. Beleza, pessoal? Então, gabarito realmente é a letra D. Próxima. Um analista de investimentos acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pela condição de fluxo de crédito na economia de um certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Ele estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90% dentro de um cenário de aumento de fluxo de crédito e suba com probabilidade de 40% sobre o cenário contrário. Uma vez que o preço das ações da empresa subiu, qual é a chance, qual é a probabilidade de que o fluxo de crédito da economia tenha também aumentado? Então vamos para a nossa solução. Utilizar o teorema de Bayes está associado à ideia de probabilidade condicional. Observe o seguinte, eu tenho 2 cenários para as minhas ações, onde eu vou trabalhar em cima do fluxo de crédito. Observe o seguinte, esse fluxo de crédito aqui, ele vai aumentar. Tranquilo, pessoal? Qual é a probabilidade? 20%. Então, fluxo aumenta 20%. Agora, ele estima também que o preço das ações suba. Qual é a probabilidade de subir? 90%. Consequentemente, para cair, é o que falta de 90%, que será 10%. Beleza.
E o outro cenário, pessoal, das ações seria o quê? O fluxo de crédito não aumenta, tá bom? O que acontece? Se o fluxo aumenta é 20%, não aumentar o fluxo será quanto? O que falta para 100%, que seria 80%. E para subir, ele fala que nesse cenário contrário, está aqui dizendo, ó, nesse cenário contrário, que é justamente o quê? Não aumenta o fluxo, a probabilidade de subir será de 40%. Então subirá 40% e cairá em 60%, que é o que falta para 100%. Beleza. Agora vejamos o que ele quer na questão. Ó. Uma vez que o preço das ações subiu, aqui ó, subiu, qual é a fração, a probabilidade, qual é a chance de que o fluxo de crédito da economia também tenha aumentado? Então veja, para nossa probabilidade, você vai ter os casos favoráveis sobre os casos possíveis, ou seja, você vai ter a parte sobre o todo. Qual seria a minha parte? Seria entender o seguinte, ó, as ações da empresa subiu. Em caso de subida, ó, o fluxo aumentou. Então observa que vai ser o quê? 20% e 90%. Agora, qual seria o todo? Todas as possibilidades. Os cenários aonde as ações subiram. Então ela subiu aqui com o fluxo de 20% e ela subiu aqui aonde o fluxo não aumentou e ficou em 80%. Então o todo vai ser o quê? 20% e 90% ou 80% e 40%. Pronto. Agora é só colocar aqui, ó. Vai ficar 20% e é multiplicar, vai ficar 20% e multiplicar 90% sobre o total, todas as possibilidades. Vai ser, ó, o fluxo aumentar e subir, então vai ser 20% vezes 90%, ou quer dizer somar mais 80% e 40%. Beleza, pessoal? Então observe o seguinte, 20% vezes 90%, então você pode cancelar esse zero com esse zero e multiplicar, ó, 2 vezes 9, 18%. Sobre 20% vezes 90% também dá 18%. Mais 80% vezes 40%, ó, é só você cancelar um zero com um zero. 8 vezes 4 vai dar 32%. Consequentemente, isso vai ser igual a quanto? 18% sobre 50%. Consequentemente, isso ó, você pode cancelar percentual com percentual. Agora você pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Ó. Então vai ficar 9 sobre 25. E aí você marcaria a letra D. Vou deixar aqui para vocês a animação, né, pessoal? Para que você possa tirar um print aí e analisar. Nessa próxima questão ele fala assim, 6 candidatos aprovados para a penúltima etapa de um processo seletivo foram submetidos a um teste de conhecimentos gerais com 10 itens do tipo verdadeiro ou falso. Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada, o terceiro acertou 9, o quarto acertou 7 e os 2 últimos 5 cada. Pelas regras do concurso, passariam para a etapa final da seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana, observe que ele destaca aqui, ó, tem que ser maior ou igual à mediana do número de acertos dos 6 participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Então observe o seguinte, nós temos aqui para a nossa solução as notas do teste, aonde os 2 primeiros obtiveram 8 acertos cada um, o terceiro 9, o quarto acertou 7 e os 2 últimos 5 cada um. O que acontece? Eu vou colocar isso aqui no rol. O rol, ele permite eu trabalhar em ordem crescente os dados. Então vai ficar o seguinte, ó, 5, 5, 7, 8, 8, 9. Como eu quero a mediana, eu vou pegar os 2 elementos centrais, vou somar e dividir por 2. Então você vai encontrar aí 15 por 2 vai dar 7,5. Ora, quem é que vai passar para a etapa final? Aqueles que obtiveram acertos maior ou igual à mediana. Qual o valor da mediana? 7,5. Então observa que quem vai passar para a próxima etapa são os candidatos que acertaram 8, 8, 9, um total de 3 candidatos. Gabarito letra B. Lembrando aqui, pessoal, sobre mediana, você vai perceber o seguinte, imagina que eu tenho um total de elementos ímpares. Então eu tenho aqui o 6, o 2 e o 4.
Para que eu possa trabalhar na mediana, eu vou trabalhar no rol dos elementos. Vou colocar em ordem crescente. Como são 3 elementos, observa que o elemento central será a mediana, que seria 4. Agora observa, se o total de elementos for par, você vai perceber o seguinte: eu vou organizar em um rol em ordem crescente, 1, 3, 5, 7. Aí a mediana ficaria a soma dos elementos centrais dividido por 2. Ficaria 8 sobre 2 e você colocaria 4 como sendo a mediana. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material e reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Acesse o meu outro canal, que é o Educa Info, onde eu trabalho com questões de informática. E por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!